Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Todo ano ele aparece. Barba branca, roupa vermelha, um riso contagiante que ecoa por todo o mês de dezembro. O Papai Noel. O símbolo máximo do Natal, amado por crianças e adultos no mundo inteiro. A gente vê ele em todo lugar, nos shoppings, nos filmes, nas decorações. Ele é tão presente que parece que sempre existiu, não é? Mas você já parou para pensar de onde ele veio? Quem criou o Papai Noel? Quem foi a pessoa ou as pessoas por trás dessa lenda que atravessa gerações e fronteiras? A resposta é uma jornada incrível pela história, que vai muito além do que você imagina e envolve bispos generosos, colonizadores, poetas e até uma famosa marca de refrigerante. Prepare-se, porque hoje vamos desvendar a verdadeira história que pouca gente conta sobre a criação do Papai Noel. E eu garanto, depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o bom velhinho da mesma forma. Para começar nossa viagem, precisamos voltar no tempo. Muito tempo, mais de 1600 anos atrás, para ser mais exato. Nossa história não começa no Polo Norte, mas sim em uma cidade portuária chamada Mira, na região da Lícia, que hoje faz parte da Turquia. Ali, no século IV, viveu um homem chamado Nicolau. Nicolau não era um velhinho de roupa vermelha. Ele era um bispo cristão, conhecido por sua fé inabalável e, acima de tudo, por sua imensa generosidade. As histórias sobre ele são fascinantes. Dizem que Nicolau vinha de uma família rica e, após a morte de seus pais, decidiu usar toda a sua herança para ajudar os necessitados, os doentes e os mais pobres. Ele fazia isso em segredo durante a noite para não receber crédito por suas ações. Uma das lendas mais famosas conta a história de um homem pobre que tinha 3 filhas. Naquela época, sem um dote, elas não poderiam se casar e corriam o risco de ter um destino terrível. Ao saber da situação, Nicolau, em 3 noites diferentes, foi até a casa da família e jogou um saco de moedas de ouro pela janela ou pela chaminé, garantindo assim o futuro das jovens. Outra história conta que ele ressuscitou 3 crianças que haviam sido mortas por um açougueiro cruel. Por causa desses e de muitos outros atos de bondade, Nicolau de Mira se tornou uma figura lendária. Após sua morte, ele foi canonizado e ficou conhecido como São Nicolau, o santo padroeiro das crianças, dos marinheiros e, claro, da generosidade. Com o passar dos séculos, a fama de São Nicolau se espalhou como um incêndio por toda a Europa. A data da sua morte, 6 de dezembro, tornou-se um dia de celebração em muitos países, um dia em que as crianças recebiam presentes em sua homenagem. E aqui, a figura começa a se transformar. Cada cultura adaptou a lenda ao seu próprio jeito. Na Holanda, ele era chamado de Sinterklaas, um bispo majestoso que chegava de barco vindo da Espanha, montado em um cavalo branco, e deixava presentes nos sapatos das crianças. Na Alemanha, ele era acompanhado por um ajudante um tanto assustador chamado Krampus, que punia as crianças que se comportavam mal. Na França, era Père Noël. Na Itália, San Nicola. A imagem era diferente, o nome mudava, mas a essência era a mesma. Uma figura bondosa e mágica que recompensava as crianças boas durante o inverno. E essa diversidade cultural foi a chave para o próximo grande passo na evolução do nosso Papai Noel. No século XVII, a história dá um salto e cruza o Oceano Atlântico. Colonizadores holandeses se estabeleceram na América do Norte e fundaram uma cidade chamada Nova Amsterdã, que mais tarde se tornaria Nova York. E junto com suas bagagens e seus sonhos, eles trouxeram suas tradições, incluindo a celebração de Sinterklaas. Em solo americano, a pronúncia holandesa Sinterklaas foi sendo gradualmente anglicizada, adaptada ao idioma inglês. Sinterklaas, Santa Claus. Soa familiar, não é? O nome pegou, mas por enquanto, ele ainda era uma figura muito ligada à sua origem religiosa e europeia. Faltava a magia que conhecemos hoje. E essa magia começou a ser tecida no século XIX, graças à imaginação de escritores e artistas americanos que queriam criar uma tradição de Natal genuinamente sua. O primeiro grande arquiteto do Papai Noel moderno foi o escritor Washington Irving, o mesmo autor de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Em seu livro de 1809,
Ele satirizou a cultura holandesa e descreveu um São Nicolau que sobrevoava a cidade em uma carroça voadora, entregando presentes às crianças. Foi a primeira vez que a ideia de um Nicolau voador apareceu na literatura. Mas a transformação definitiva veio em 1823. Naquele ano, um professor e poeta chamado Clement Clarke Moore escreveu um poema para suas filhas, sem qualquer intenção de publicá-lo. O poema se chamava Uma Visita de São Nicolau, mas hoje é mundialmente conhecido como A Noite Antes do Natal. Esse poema foi uma revolução. Foi ali que o Papai Noel ganhou quase todas as características que associamos a ele hoje. Moore o descreveu não mais como um bispo sério, mas como um duende velho e alegre, com uma barriga redonda que balançava como uma tigela cheia de gelatina, quando ele ria. Foi nesse poema que ele ganhou seu icônico trenó puxado por 8 renas, cujos nomes foram mencionados pela primeira vez: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner e Blitzen. E foi Moore quem estabeleceu a ideia de que o Papai Noel desce pela chaminé com um saco de brinquedos nas costas. O poema foi publicado anonimamente e se tornou um sucesso estrondoso, sendo reimpresso em jornais por todo o país. A imagem do Papai Noel como essa figura mágica, bondosa e secular estava quase completa. Faltava apenas um detalhe crucial: sua aparência visual definitiva. Durante o século XIX, vários ilustradores tentaram dar um rosto a esse novo Papai Noel. Um dos mais influentes foi Thomas Nast, um cartunista político famoso. A partir da década de 1860, Nast desenhou centenas de ilustrações do Papai Noel para a revista Harper's Weekly. Ele foi o primeiro a sugerir que o Papai Noel vivia no Polo Norte e que tinha uma oficina onde fabricava brinquedos. Ele também solidificou a imagem do terno vermelho, embora em suas ilustrações a cor ainda variasse, às vezes sendo marrom ou verde. O Papai Noel de Nast era um velhinho simpático, mas ainda tinha um ar de duende ou gnomo. A peça final desse quebra-cabeça histórico seria colocada quase 70 anos depois, por uma empresa que queria vender mais refrigerante durante o inverno. Chegamos então ao ano de 1931. A Grande Depressão assolava os Estados Unidos e as pessoas precisavam de um pouco de alegria e otimismo. A Coca-Cola queria criar uma campanha publicitária de Natal que fosse calorosa, humana e que associasse a marca a momentos de felicidade. Naquela época, o inverno era considerado um período de baixas vendas para refrigerantes. A empresa contratou um ilustrador chamado Haddon Sundblom para criar a imagem perfeita do Papai Noel para seus anúncios. A instrução era clara: criar um Papai Noel que fosse realista, simbólico, caloroso e simpático. Sundblom buscou inspiração no poema de Clement Moore, mas para o rosto e a personalidade do bom velhinho, ele se baseou em um amigo seu, um vendedor aposentado chamado Lou Prentice. Era um homem de barba farta, bochechas rosadas e um sorriso genuinamente acolhedor. E a cor da roupa? Sundblom o vestiu com um vermelho vibrante e branco. Muita gente acredita que foi a Coca-Cola que inventou o Papai Noel vermelho. Isso não é totalmente verdade, como vimos, pois a cor já aparecia em ilustrações anteriores. Mas foi a campanha da Coca-Cola que padronizou e popularizou essa imagem de forma massiva e definitiva. O vermelho vivo combinava perfeitamente com a identidade visual da marca. De 1931 a 1964, Sundblom pintou um novo Papai Noel para a Coca-Cola a cada Natal. Seus anúncios apareceram em revistas, outdoors e lojas por todo o mundo. A imagem era tão poderosa, tão carismática e tão consistente que rapidamente se sobrepôs a todas as outras representações. O Papai Noel alegre, barrigudo, de bochechas rosadas e traje vermelho que Sundblom criou se tornou o Papai Noel, o padrão global. E assim, a jornada estava completa. De um bispo caridoso na Turquia antiga, passando por lendas europeias, poemas americanos e, finalmente, uma campanha publicitária icônica, a figura do Papai Noel foi moldada e remoldada ao longo de séculos. Ele é o resultado de uma incrível mistura de história, religião, folclore, literatura
e marketing. Cada cultura, cada geração, adicionou uma camada a essa lenda, tornando-a cada vez mais rica e universal. Hoje, quando vemos uma criança sentada no colo do Papai Noel, com os olhos brilhando de esperança, vemos o legado de São Nicolau e sua generosidade. Quando ouvimos falar do trenó e das renas, ouvimos o eco do poema de Clement Moore. E quando vemos a icônica figura vermelha e branca, vemos a genialidade artística de Haddon Sundblom. O Papai Noel representa algo muito maior do que presentes ou consumo. Ele representa a bondade, a magia da infância, a alegria de dar sem esperar nada em troca. Ele é o espírito de Natal personificado. E talvez o verdadeiro segredo de quem criou o Papai Noel seja este. Não foi uma pessoa só. Não foi um bispo, um poeta ou um artista. Fomos todos nós. Todas as gerações que, ao longo de quase 2 milênios, escolheram acreditar, contar e recontar essa história. Escolhemos manter viva a magia da esperança, da bondade e do Natal. Espero que você tenha gostado dessa viagem pela história. É fascinante ver como uma figura tão amada foi construída peça por peça ao longo do tempo. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também ama o Natal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.